A pobre garota chegou descalça em seu primeiro dia de trabalho e o que ela fez tocou o coração do CEO bilionário. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E, por fim, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Boa história para todos. A sandália esquerda ficou presa na escada rolante com um estalo seco que ecoou pela estação. Avery Collins tentou libertar o pé, mas os degraus de metal eram implacáveis. A alça de couro se partiu ao meio e ela foi cuspida para fora no topo da plataforma como algo rejeitado pelo sistema de transporte público. 7h42 da manhã. Faltam 18 minutos para o primeiro dia de vida dela. Não, 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 ela sussurrou, olhando fixamente para a sandália quebrada. Priscila, tínhamos um acordo. Sim, ela dava nomes aos seus objetos. E não, este não era o momento para análises psicológicas. Um homem de terno cinza passou correndo e quase a derrubou. Avery se equilibrou em um pé só, sua bolsa escorregou do ombro, e num momento em câmera lenta digno de um documentário sobre desastres, o café que ela segurava saltou da tampa mal fechada direto para sua blusa branca. A mancha marrom se espalhou por seu peito como um mapa de humilhação total. Avery fechou os olhos e respirou fundo. Muito bem, universo. Mensagem recebida. 2 adolescentes riram alto, com os celulares apontados para ela. Um pombo pousou na grade ao lado dela, olhando fixamente em um olhar de julgamento silencioso. Ela olhou para o relógio. 7:46. Decisão rápida. Aguentar 3 quarteirões mancando ou aceitar a derrota total. Avery arrancou a outra sandália e jogou as duas no lixo, em um adeus silencioso. Muito bem, Collins, se você não pode chegar com estilo, chegue com coragem. E em novembro, ela começou a andar descalça por 3 quarteirões em Chicago. Era impossível não notar o edifício da Whitmore Enterprises, uma torre de vidro espelhado que refletia o céu como se dissesse: você não pertence a este lugar, mas pode tentar. Avery parou em frente à porta giratória, olhando para cima até sentir tontura. Assistente executiva, murmurou para si mesma. Você estudou, você conquistou esse emprego. O fato de estar descalço é apenas um detalhe temporário. Ela empurrou a porta e entrou. O saguão era um mundo à parte. Pisos de mármore polido que refletiam tudo. Lustres de cristal, pessoas impecavelmente vestidas deslizando como modelos corporativas, tabletes nas mãos, fones de ouvido invisíveis, vidas perfeitamente organizadas. E ela, descalça, manchada, segurando uma pasta gasta. 3 pessoas pararam de andar. Um segurança piscou 2 vezes. Os olhos da recepcionista se arregalaram de uma forma que teria sido ofensiva se não fosse tão compreensível. Avery caminhou até a mesa, tentando transmitir confiança, como se andar descalço fosse uma escolha consciente e não o resultado de uma derrota na guerra contra o transporte público. Bom dia, disse ela, com a voz mais alta do que o planejado. Avery Collins, primeiro dia, assistente executiva. A recepcionista olhou para a tela, olhou para Avery e voltou a olhar para a tela. 23º andar, disse ela lentamente, como se estivesse testando se aquilo era real. Obrigado. Avery atravessou o saguão, deixando pegadas invisíveis de vergonha no mármore frio, e entrou no elevador. Ela apertou o botão do 23º andar. As portas começaram a se fechar. A guard, por favor. A voz era grave. Masculina. Daquelas que fazem você obedecer antes mesmo de pensar. Avery deslizou a mão entre as portas. Eles abriram as portas e Logan Whitmore entrou. Terno cinza carvão sob medida, cabelo escuro perfeitamente penteado, postura ereta que irradiava total controle. Um perfume caro que provavelmente custou mais do que o aluguel dela. Ele entrou, virou-se e parou ao lado dela. De repente, o elevador pareceu menor. Avery encostou-se à parede lateral, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Logan apertou o botão do 23º andar. Já estava aceso. Ele olhou para o painel, depois para ela, e então seu olhar se desviou. Blusa manchada, calças com respingos,
pés descalços no chão espelhado do elevador. Avery sentiu o rosto queimar. Problemas com o transporte público, disse ela rapidamente, com a voz um pouco aguda demais. A escada rolante engoliu minhas sandálias, literalmente. Depois, o café resolveu se rebelar. Que manhã! Logan não respondeu imediatamente. Ele continuou olhando, lentamente, como se estivesse catalogando cada detalhe daquela cena impossível. Então, o canto da sua boca se curvou, levemente. Chicago pode ser cruel com quem vem despreparado, disse ele, com sua voz grave ecoando suavemente no pequeno espaço. Não era uma crítica. Não era uma piada. Era algo intermediário, algo que lhe causava reviravoltas no estômago. Eu estava preparada, defendeu-se Avery, ajeitando a pasta que tinha nos braços. O universo simplesmente não cooperou. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, com os olhos ainda fixos nela. E mesmo assim você veio. Não era uma pergunta. Era uma observação, uma aprovação oculta por trás das palavras. Primeiro dia, respondeu ela, tentando parecer confiante. Não tinha como errar por causa do calçado traiçoeiro. O elevador estava se movendo lentamente. Muito lentamente. Avery contou os andares no painel digital. 8, 9, 10. O silêncio era ensurdecedor. Ela podia sentir o olhar dele, sutil, avaliador. Assistente executiva? Perguntou ele de repente. Avery piscou, surpreso por ter adivinhado. Como você fez isso? 23º andar, disse ele simplesmente. Lá só existem 3 departamentos: RH, Finanças e a diretoria executiva. Ah, sim, assistente executiva, confirmou ela, com o coração acelerado sem motivo aparente. Você também trabalha lá. Logan virou completamente a cabeça, olhando diretamente para ela. Seus olhos eram cinza escuros, intensos, do tipo que pareciam ler mais do que deveriam. Algo assim, respondeu ele, com um toque de divertimento. Curiosidade. 15, 16, 17. Avery pressionou a pasta contra o peito como se fosse um escudo improvisado. O primeiro dia é sempre assim? Perguntou ela, apenas para quebrar o silêncio insuportável. Tipo, todo mundo vai aparecer descalço e sujo de lama, ou eu vou começar uma nova tradição dessa vez. Ele sorriu, não um sorriso largo, um sorriso pequeno, contido, quase relutante, mas estava lá. Você é o primeiro, disse ele, em 20 anos de empresa. Adamo, murmurou Avery. Adoro fazer história. 20, 21, 22. Logan continuou a olhá-la por tempo suficiente para não parecer casual, mas não tão curto a ponto de ser desconfortável. E Avery, pela primeira vez desde que sua sandália se rompeu na escada rolante, sentiu algo além de constrangimento. Ela sentiu curiosidade. Nervosismo. Algo que fazia o ar no elevador parecer mais denso. Ding. As portas se abriram. Logan fez um gesto educado. Depois de você. Avery saiu rapidamente, com o coração batendo descompassadamente. Ela se virou para agradecê-lo, mas ele já estava saindo também, seguindo pelo mesmo corredor. Ela parou. Ele parou. Eles se entreolharam. Você trabalha aqui? Perguntou Avery lentamente. Sim, respondeu Logan, com os olhos brilhando com algo perigosamente próximo da diversão. Ela engoliu em seco. Qual escritório? Ele apontou com o queixo em direção à porta de vidro no final do corredor. Aquele com a grande placa dourada. Logan Whitmore, CEO. O mundo de Avery parou. Você é o CEO. Logan inclinou a cabeça. Logan Whitmore. É um prazer conhecê-la oficialmente, senhorita Collins. Avery Collins, ela sussurrou, com a voz trêmula. Ele estendeu a mão. Avery olhou para a mão dele, depois para a própria mão, ainda manchada de café, e depois de volta para ele. Ela o sacudiu mesmo assim. Sua palma estava quente e firme. O aperto de mãos durou 2 segundos a mais do que o necessário em um ambiente profissional. Bem-vinda a Whitmore Enterprises, senhorita Collins, disse ele,
sua voz grave carregando algo que ela não conseguiu identificar. Então ele soltou a mão dela, virou-se e caminhou em direção à porta do seu escritório. Ele parou e olhou para trás. Senhorita Patterson, chamou ele. Uma mulher elegante com óculos prateados apareceu instantaneamente, como se surgisse do nada. Sim, Sr. Whitmore. Ele fez um gesto discreto na direção de Avery. Leve a senhorita Collins ao camarim executivo. Providencie roupas adequadas, incluindo sapatos. Não era um pedido. Era uma ordem, mas suave, quase gentil. Imediatamente, senhor. Logan olhou para Avery mais uma vez, um olhar demorado, avaliativo, como se estivesse memorizando a cena para revisitá-la mais tarde. Espero que o resto do seu dia seja menos dramático, senhorita Collins. E ele entrou em seu escritório, fechando a porta de vidro atrás de si. Avery seguiu a senhorita Patterson pelo corredor em silêncio, sua mente ainda processando o fato de que o homem no elevador, o homem que havia sorrido para ela, o homem que havia segurado sua mão por 2 segundos a mais, era seu chefe, o CEO bilionário, Logan Whitmore. Aqui está, disse a senhorita Patterson, abrindo a porta com um pouco mais de cuidado agora, uma porta discreta no final do corredor. O camarim executivo parecia uma suíte de hotel 5 estrelas. Enormes espelhos com iluminação perfeita, armários de mogno, sofás de couro creme e até plantas decorativas dispostas com precisão estratégica. A senhorita Patterson abriu um grande guarda-roupa repleto de roupas que ainda tinham suas etiquetas. Tamanhos: blusa tamanho M, calça tamanho 8, sapato tamanho 7, respondeu Avery automaticamente, ainda em choque. A mulher separou 2 blusas brancas impecáveis, calças pretas de corte perfeito e 2 pares de sapatos de couro legítimo que brilhavam como promessas de dignidade. 5 minutos, disse ela, entregando as roupas. Sua mesa fica em frente ao escritório do Sr. Whitmore. Quando estiver pronto, sente-se lá e aguarde as instruções. E ela saiu, fechando a porta. Avery estava sozinha com roupas que custavam mais do que 3 meses de aluguel. Ela se olhou no espelho. Cabelo meio despenteado, blusa manchada, calças respingadas, pés descalços. Certo, Avery, disse ela para seu reflexo. Você acabou de flertar sem querer com seu chefe bilionário no elevador. Ele te viu descalço e sujo, falando sobre sandálias traiçoeiras. Ela respirou fundo. Agora você pode fazer 2 coisas: entrar em pânico ou seguir em frente. Escolha a segunda opção. Escolha sempre a segunda opção. Ela mudou rapidamente. A blusa era de um tecido fino que deslizava suavemente sobre sua pele. As calças ficaram perfeitas. Os sapatos eram confortáveis daquele jeito que só sapatos de alta qualidade conseguem ser. Ela lavou o rosto, refez o coque e passou o batom nude que guardava na bolsa para emergências. Ela olhou para si mesma novamente. Pronto, disse ela ao reflexo. Agora você parece alguém que pertence a este lugar. Assistente executiva. Profissional. Competent. Alguém que definitivamente não dá nome às suas sandálias. Ela saiu do camarim. O 23º andar estava silencioso. Tapete cinza-carvão que absorve todos os sons. Paredes de vidro fosco que proporcionam privacidade elegante. A iluminação suave faz com que tudo pareça um filme corporativo. Avery encontrou sua mesa com facilidade. Na ampla estação de trabalho com 2 monitores reluzentes, havia uma pequena placa de identificação dourada. Avery Collins, assistente executiva. Seu peito apertou, uma mistura de orgulho e nervosismo. Ela sentou-se na cadeira ergonômica, passou os dedos pelo novo teclado e olhou para a porta de vidro do escritório à sua frente. Logan estava lá dentro. Ela conseguia ver a silhueta dele através do vidro fosco. Sentado à sua mesa, telefone pressionado contra a orelha, postura ereta mesmo sentado. Avery ligou o computador e digitou a senha temporária que estava no envelope lacrado sobre sua mesa. A tela acendeu com o logotipo da Whitmore Enterprises. Ela respirou fundo. Você consegue fazer isso no primeiro dia. Seja profissional. Não pense no elevador.
Não pense no sorriso dele. Não pense em como a mão dele estava quente. A porta do escritório se abriu. Logan saiu. Ele parou, olhou para ela, e desta vez foi diferente. Seus olhos percorreram lentamente a blusa impecável dela, sua postura mais confiante, seus cabelos arrumados, seus sapatos novos, lenta e deliberadamente. Avery sentiu o rosto esquentar. Logan inclinou a cabeça quase imperceptivelmente, como que em sinal de aprovação silenciosa. O canto da sua boca curvou-se novamente, aquele quase sorriso do elevador. Melhor, disse ele simplesmente, sua voz grave ecoando no espaço silencioso. Não foi um elogio elaborado, apenas uma palavra. Mas havia algo ali que fazia seu coração disparar. Seus olhares se encontraram. Por 3 segundos, o escritório desapareceu. Então Logan desviou o olhar, ajeitou casualmente a manga da camisa e voltou para dentro do escritório. A porta de vidro fechou. Avery soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. O interfone em sua mesa tocou. A voz grave de Logan se fez ouvir. Senhorita Collins, um café, por favor. Sem açúcar. E traga a programação semanal. Arquivo digital, pasta de novembro. Profissional. Direto. Como se os últimos 20 minutos nunca tivessem acontecido. Avery olhou fixamente para o interfone. Sim, senhor, ela respondeu, tentando soar igualmente profissional. Ela se levantou, com as pernas um pouco trêmulas, e encontrou a sala de descanso ao lado. A máquina de café italiana parecia mais complexa do que um painel de controle de avião. Foram necessárias 3 tentativas até que ela conseguiu fazer funcionar. Ela serviu o café, sem açúcar, voltou para sua mesa, abriu a pasta digital de novembro, imprimiu a programação semanal, respirou fundo 3 vezes e bateu na porta de vidro. Entre, disse Logan sem levantar os olhos, mantendo-os fixos na tela do computador. Avery empurra a porta. O escritório era exatamente como ela havia imaginado que seria o escritório de um CEO bilionário. Mesa de vidro e aço, livros organizados por cor, vista panorâmica de Chicago através de janelas enormes e um silêncio que parecia caro. Ela aproximou-se da mesa, colocou o café ao lado do mouse e entregou-lhe a programação impressa. Logan perused the digiter. Ele pegou o papel. Os dedos dele roçaram os dela por meio segundo, mas foi o suficiente para Avery sentir uma corrente elétrica percorrer seu braço. Ele olhou para a agenda e depois para ela. Obrigada, senhorita Collins. O segundo dia começou de forma diferente. Avery acordou às 5h30, passou a blusa 3 vezes, checou o metrô 2 vezes antes de descer, testou suas sandálias novas caminhando pela plataforma antes de subir a escada rolante, desta vez com a cautela de uma iniciante em um campo minado. Ela chegou a Whitmore Enterprise às 7h45, 15 minutos antes do horário marcado. Sem manchas, sem desastres, totalmente calçado. Victoria. Ela foi direto para o camarim executivo. Derivato. A senhorita Patterson abriu a porta, os óculos de prata refletindo a luz do corredor. Senhorita Collins. Bom dia. Bom dia, disse Avery, entregando-lhe a sacola cuidadosamente dobrada. Vim devolver as roupas. Lavei e passei tudo. E, obrigada. De verdade. Você me salvou ontem. A senhorita Patterson pegou a sacola, e seu olhar suavizou-se ligeiramente. O senhor Whitmore me pediu, mas fique à vontade. Ela inclinou a cabeça, com um leve sorriso nos lábios. Ele costuma fazer isso com outros funcionários. Não, querida. Você foi a primeira. E ela fechou a porta antes que Avery pudesse processar aquilo. 23º andar, 7h52. Avery organizou sua mesa, ligou o computador e conferiu a agenda de Logan para o dia. Reunião às 9h, teleconferência às 11h, almoço com investidores às 13h. Ela respirou fundo. Muito bem, Collins. Hoje você está profissional, competente, sem desastres, sem café derramado, apenas a normalidade corporativa básica. A porta do escritório de Logan se abriu. Ele saiu, hoje com um terno cinza escuro,
gravata azul marinho, a mesma postura serena. Ele parou quando a viu. Seus olhos percorreram o corpo dela rapidamente. Verificando, ela percebeu. Se tudo estava normal. Blusa branca impecável, calça preta sem manchas, sandálias novas nos pés. O canto da sua boca curvou-se ligeiramente. Bom dia, Senhorita Collins. Bom dia, senhor. Nenhum incidente no metrô hoje. Havia algo em seu tom de voz. Diversão? Uma leve provocação? Nenhum, senhor. Cheguei ileso. Ótimo, disse ele, ajeitando a manga da camisa. Reunião às 9 horas, sala de conferências B6 cafés. 3 sem açúcar, 2 com açúcar e 1 com leite desnatado. Entendi. Logan assentiu com a cabeça e dirigiu-se ao elevador. Mas antes de entrar, ele olhou para trás, por 2 segundos inteiros. Então as portas se fecharam. Avery soltou o ar que estava prendendo. Ele olhou para trás. Ele definitivamente olhou para trás. 8 horas e 55 da manhã. Avery preparou 6 cafés com precisão cirúrgica, colocou-os na bandeja e caminhou cuidadosamente pelo corredor, lembrando-se do aviso de Logan sobre a ondulação no tapete. Ela passou por cima com um cuidado exagerado, como se estivesse numa missão espacial. Cheguei à sala de conferências sem derramar uma gota. Dupla vitória. Ela empurrou a porta com o ombro. 5 executivos já estavam sentados. Logan estava na cabeceira da mesa, ajustando o projetor. Bom dia, disse Avery, entrando com a bandeja. Café para todos. Ela começou a distribuir. 3 sem açúcar à esquerda, 2 com açúcar à direita. Ela pegou o último copo, o de leite desnatado, e caminhou em direção ao homem de terno azul marinho que estava no final do corredor. Ele estava folheando papéis e não levantou os olhos. Avery colocou a xícara na frente dele. Seu cotovelo se moveu, bateu na xícara e o café derramou direto nos papéis. O homem se levantou de um salto. Pelo amor de Deus! Me desculpe, disse Avery rapidamente, pegando guardanapos e tentando secar o ferimento. Eu coloquei longe o suficiente. Está tudo encharcado, disse o homem, olhando fixamente para os documentos molhados. Estes são os contratos da reunião. O silêncio tornou-se pesado. Posso imprimir novas, em 2 minutos. Não precisa, disse Logan, com sua voz calma quebrando a tensão. Temos tudo digital para a apresentação. Ele apontou para a tela. E Richard, continuou Logan, olhando para o homem. Você derrubou o café com o cotovelo. Não foi a senhorita Collins. Richard abriu a boca, fechou-a, e olhou para baixo como uma criança repreendida. Talvez, admitiu ele, constrangido. Vamos começar, disse Logan simplesmente. Avery agarrou a bandeja e fugiu antes que o chão a engolisse por inteiro. De volta à sua mesa, ela enterrou o rosto nas mãos. Terceiro episódio de Avery Collins, Desastres Corporativos. Já está falando sozinho? Avery levantou a cabeça tão rápido que quase sofreu uma lesão cervical. Uma mulher estava ao lado de sua mesa, por volta dos 30 anos, cabelos loiros presos em um coque impecável, um terno bege sob medida, sapatos de salto que custavam mais do que o aluguel de Avery e um sorriso que não chegava aos olhos. Oi, disse Avery, tentando soar normal. Posso te ajudar? Camille Hart, disse a mulher, estendendo uma mão com unhas impecavelmente feitas. Diretora de Relações Corporativas. Só queria conhecer a nova assistente. Havia algo na maneira como ela disse novo assistente, como o mais recente antes da inevitável demissão. Avery apertou a mão dela. Avery Collins. Prazer em conhecê-lo. O prazer é meu, disse Camille, olhando para as sandálias de Avery. Ouvi falar do seu primeiro dia. Deve ter sido constrangedor. Foi memorável, respondeu Avery, mantendo o sorriso firme. Tenho certeza, disse Camille com falsa simpatia. De qualquer forma, seja bem-vinda. Logan é muito exigente, mas tenho certeza de que você vai se adaptar, ou não. E ela saiu, os saltos clicando como uma pontuação para uma ameaça.
Avery olhou fixamente para o corredor vazio. Ótimo começo para amizades corporativas, Collins. O interfone tocou. Señorita Collins. A voz grave de Logan. Sim, senhor. Meu escritório, por favor. Seu coração disparou. Estou a caminho. O interfone zumbiu como uma sentença judicial. Senhorita Collins, meu escritório. Agora. Avery fechou os olhos. Carreira de 6 dias, recorde pessoal de fracasso. Ela caminhou até a porta de vidro como se estivesse marchando para a sua execução. Derivato. Entree. Logan estava de pé junto à janela panorâmica, com as mãos nos bolsos e o maxilar tenso. Silêncio. 5 segundos que pareceram 5 anos. Senhor Whitmore, ela começou, com a voz trêmula. Sobre o relatório, eu sei que cometi um erro catastrófico. Se o senhor quiser me demitir, eu entendo. Sente-se, Señorita Collins. Calmo, não agressivo. Confusa, ela obedeceu, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Logan se virou, pegou o relatório impresso e sentou-se na beirada da mesa bem em frente a ela. Perto demais. Você sabe onde errou? Eu troquei os números, disse Avery, desolado. 3º e 4º períodos. Estraguei tudo. Me desculpe. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos. Sem raiva, apenas concentração. Linha 10, disse ele, apontando. Você digitou 2,3 milhões quando deveria ser 4,3. Por quê? Olhei para a coluna errada. Não. A planilha está mal formatada. Eu já pedi para que ela seja reformulada. 3 assistentes anteriores cometeram o mesmo erro. Avery piscou. Trace. A diferença, disse Logan, encerrando o relatório, é que você mesmo descobriu em 40 minutos. Os outros levaram dias. Mas eu enviei para 12 pessoas. Você encaminhou para o nível 11, corrigiu ele, com um leve sorriso no canto da boca. Eu interceptei a cópia do conselho. Sem grandes prejuízos. O mundo de Avery parou. Você interceptou. Parte do meu trabalho é filtrar antes que ocorram danos reais. Ele se levantou, puxou a cadeira para mais perto e abriu o laptop. Venha aqui. Avery caminhou ao redor da mesa com as pernas trêmulas. Logan virou o laptop na direção dela. Veja. Colunas projetadas e reais lado a lado. Mesma cor, mesma fonte. Falha de projeto. O braço dele roçou no dela. A partir de agora, verifique 2 vezes. Sim, senhor, murmurou ela. Ele olhou para ela. Muito de perto. Todo mundo comete erros no começo, senhorita Collins. Você vai aprender. Parecia algo pessoal. Obrigado, senhor, por não me demitir, por interceptar o e-mail, por ser paciente quando eu não mereço. Logan ficou em silêncio por 2 segundos, depois sorriu, um sorriso pequeno, genuíno. Você merece mais do que pensa. O ar ficou pesado. O telefone da mesa tocou, interrompendo o momento. Logan respondeu, voltando a falar em tom profissional. Ele cobriu o recebedor. Pode ir, bom trabalho esta semana. Avery saiu antes que suas pernas cedessem. De volta à sua mesa. Ele não me demitiu. Ele me ensinou. Ele sorriu. Ele disse que eu mereço mais. O que isso significa, afinal? Ela olhou para a porta de vidro. Logan estava ao telefone, mas seus olhos encontraram os dela por 3 segundos, depois voltaram para a ligação, o canto da boca ainda curvado num sorriso. Avery percebeu que Logan Whitmore era muito mais perigoso do que qualquer denúncia falsa. Porque ele não a assustou, ele a deixou completamente perturbada. 18h15 de segunda-feira, 23º andar quase vazio. Avery desligou o computador e olhou de relance para o escritório iluminado de Logan. Ela pegou sua bolsa e caminhou em direção aos elevadores. Apertei o botão. As portas se abriram imediatamente. Ela entrou e apertou o botão de entrada. As portas começaram a se fechar. Segura porta, por favor. Aquela voz.
Avery deslizou a mão entre as portas. Logan entrou, paletó sobre o braço, gravata frouxa, com aparência cansada, mais humana. Vai trabalhar até tarde. Finalizando relatórios. E você? Investidores da costa leste. Fusos horários. Portas fechadas. 17, 16, 15. Silencio reconfortant. 13, 12. O elevador deu um solavanco brusco. Avery agarrou o corrimão. As luzes piscaram. 1, 2, 3 vezes, e então tudo ficou completamente escuro. A iluminação de emergência acendeu, fraca e amarelada. Logan já estava no painel apertando os botões. Nada. Ele atendeu o telefone de emergência. Aqui é Whitmore. O elevador 3 está preso entre as 12 e as 11 horas. Pausa. 45 minutos. Entendido. Ele desligou. Falta de energia. Mínimo de 45 minutos. Avery prendeu a respiração. Então, na verdade, estamos presos. Sim. Iluminação de emergência, mas basicamente travada. Avery encostou-se à parede. Ok, tudo bem. Só 45 minutos num elevador iluminado como num filme de terror com meu chefe depois do expediente. Você está falando sozinho de novo, disse Logan, quase com carinho. Mecanismo de sobrevivência. Logan tirou o paletó, dobrou-o, afrouxou a gravata e sentou-se no chão, encostado na parede. Sente-se. É mais confortável. Avery hesitou, depois deslizou para o lado oposto, com a mochila no colo. Silêncio. Eu detesto o silêncio, disse Avery de repente. Meu cérebro inventa catástrofes, como a falta de oxigênio. Avery. Ele a chamou pelo primeiro nome. Ela parou. Respire. Só um pequeno inconveniente. Inconveniente, ela repetiu com uma risada nervosa. Você chama ficar presa no escuro de inconveniente. Você prefere que eu entre em pânico também? Não, prefiro que você mantenha essa calma irritante. O canto da sua boca curvou-se para baixo. Posso te perguntar uma coisa? Você pode. Você sempre trabalha até tarde. Na maioria dos dias. Mais tranquilo. Ou, mais fácil de evitar voltar para casa. Perceptivo. Às vezes eu também fico até tarde, admitiu Avery. Apartamento vazio é apartamento vazio. Eu entendo isso. O elevator tremeu violentamente. Avery gritou. Logan atravessou o espaço em 2 passos, ajoelhou-se à sua frente e segurou seus ombros. Apenas ajuste de cabo. Normal. Mas ele não a soltou. Você está bem? Eu penso que sim. Tem certeza? Não. Ele quase sorriu. Suas mãos permaneceram em seus ombros, o rosto a centímetros do dela. Avery, disse ele, íntimo, perigoso. Logan, ela testou o nome dele pela primeira vez. Algo mudou em seus olhos. Você nunca me chamou pelo meu nome antes. Você é meu chefe. Inapropriado. E agora estamos presos no escuro. As regras normais não se aplicam. Ele riu, uma risada baixa e genuína. Seus olhos se fixaram na boca dela. Avery parou de respirar. O interfone estalou. Sr. Whitmore? Resolvido. 30 segundos. Logan fechou os olhos, deu um passo para trás e soltou os ombros dela. Ele estendeu a mão. Ela aceitou. Ele a ajudou a se levantar. Eles permaneceram de mãos dadas por mais tempo do que o necessário. As luzes acenderam, muito fortes. Logan ajeitou a gravata e voltou a ser o CEO. As portas do saguão se abriram. Boa noite, Avery, disse ele, usando apenas o primeiro nome. Ele saiu. Avery ficou estupefato. 45 minutos no escuro. Ele atravessou o elevador para abraçá-la. Ele quase a beijou. E ele disse o nome dela como se fosse uma confissão. Terça-feira, 9h20. Avery ainda estava repassando a cena do elevador quando Camille Hart apareceu no andar. Terno cinza pérola, ondas perfeitas, sorriso falso. Avery, disse ela docemente.
Ainda está aqui. Persistent. Bom dia, Camille. Estou aqui para falar com Logan. Assuntos importantes da diretoria. Camille bateu na porta, entrou e a fechou. Avery tentou não olhar através do vidro fosco, mas não conseguiu. 15 minutos depois, Camille saiu. Ele está de ótimo humor hoje, disse ela, passando pela mesa de Avery. Ele sempre fica assim depois que conversamos. E ela deixou um rastro de perfume caro e superioridade. Avery murmurou uma imitação perfeita com uma voz aguda. Impressões durante o horário de trabalho, senhorita Collins. Avery quase se engasgou. Logan estava parado na porta, pasta na mão, com um ar divertido. Eu não. Ela gaguejou, com o rosto em chamas. Logan colocou a pasta sobre a mesa dela. Organizem isso para a reunião de diretoria de amanhã. 3 contratos, confidenciais. E you? Avery piscou. Não, alguém mais experiente. Estou te perguntando. Você confia que consegue lidar com isso? Os olhos dele encontraram os dela. Sim, senhor. Imprimir, organizar e encadernar até às 17 horas. Sem exceções. Entendido. Ele se virou e parou. Sua impressão foi excelente, especialmente a parte sobre almas gêmeas corporativas. E ele fechou a porta antes que ela pudesse morrer de vergonha. 2 horas depois, Camille ligou. Avery, querida, Logan me pediu para revisar os contratos. NVOS. Avery Franziu atesta. Ele não mencionou nenhuma avaliação. Ah, querida, eu sempre reviso documentos importantes. É o protocolo padrão. Algo parecia errado. Primeiro vou confirmar com o Sr. Whitmore. Silencio gelido. Você está cometendo um erro. Então eu confirmo, disse Avery e desligou. O interfone tocou 10 minutos depois. Por favor, entre aqui. Camille ligou para Logan. Você se recusou a enviar os contratos para ela. Disseram-me que era o protocolo, mas você não tinha mencionado isso, então confirmei primeiro. Você fez exatamente a coisa certa. Não existe um protocolo de revisão. Ela tentou acessar informações que não lhe dizem respeito. Avery excelu. Então eu não estraguei tudo. Você demonstrou bom senso e lealdade. A palavra lealdade ecoou. Camille não vai gostar disso. Ela não precisa. Você trabalha para mim. Você responde a mim. O jeito como ele disse por mim causou reviravoltas no estômago dela. Entendido, senhor. E Avery, não deixe ninguém fazer você duvidar de si mesma quando estiver certa. Ele olhou para ela como se estivesse falando sério. Quinta-feira, 10h13. E-mail anônimo para toda a diretoria. É interessante observar como certos cargos têm sido preenchidos ultimamente. Talvez a competência não seja mais o principal critério. Talvez a aparência e a proximidade com a liderança importem mais. Avery sentiu-se mal. Proximidade com a liderança. Diziam que ela usou de favores sexuais para conseguir o emprego. Ela estava tremendo. O telefone tocou. Você viu o e-mail? Jessica do RH Cicero. Ninguém acredita nisso. É claramente. Obrigada, interrompeu Avery, com a voz embargada, e desligou. Ela começou a digitar respostas furiosas e depois apagou todas. Não lhes dê essa satisfação. 14 horas. O interfone estalou do outro lado do andar. A voz de Logan. Firme por baixo de calma. Reunião geral. Sala de conferências principal. Agora. Não é opcional. 15 pessoas entraram. Camille sentou-se com uma falsa neutralidade. Logan se levantou. Hoje, um e-mail anônimo e difamatório foi divulgado. Rastreamos o endereço IP, Departamento de Relações Corporativas. Camille empalideceu. Não vou citar nomes, mas esta empresa tem tolerância zero para assédio ou difamação. Todos aqui foram contratados por mérito. Se alguém duvida disso, que se demita. Outro incidente e as consequências serão imediatas.
Está claro. Sim, senhor. Reunião encerrada. Avery foi o último a sair. Obrigada, ela sussurrou para Logan. Eu tive que fazer isso, disse ele suavemente. Ninguém ataca minha equipe com mentiras. Ele se aproximou. E Avery, se isso acontecer de novo, você me avisa. Imediatamente. Pessoal. Protetor. Sexta-feira, 19h40. Só restaram Avery e Logan. Ele apareceu à sua porta com um último documento. Revisão final, e então você pode ir. Você também deveria ir, você está aqui desde as 6. A reunião de segunda-feira precisa ser perfeita. Sarah. Ele olhou para ela por 3 segundos, quase sorrindo. Quando você ficou tão confiante? Desde que meu chefe parou de me deixar duvidar de mim mesma. Ele desviou o olhar primeiro. Termine isso. Vou pegar minhas coisas. 20 minutos depois, eles foram juntos até o elevador. Térreo. Tempestade furiosa lá fora. Você tem um guarda-chuva? Avery produziu uma versão mini por $3. Logan voltou da guarda com um enorme vestido preto. Vamos compartilhar. Eles saíram, e tiveram que ficar absurdamente perto debaixo dele. O vento virou o guarda-chuva do avesso. Eles desistiram, riram e correram para um toldo, já encharcados. Logan olhou para ela, cabelos molhados, blusa colada ao corpo, gotas de chuva nas bochechas. Diferente, disse ele, em voz baixa. Diferente como bello. O mundo parou. Ele se aproximou. Não deveríamos, ela sussurrou. Eu sei. A 1 polegada de distância. Ele enxugou uma gota de chuva da bochecha dela com o polegar. Fogo. Os olhos dele fixos nos lábios dela. Não devia, sussurrou ele, com a voz rouca. Não. Mas eu quero. Eu também. Ele começou a diminuir a distância, e recuou rapidamente, passando a mão pelos cabelos. Desculpe. Isso foi inapropriado. Logan. Você trabalha para mim. Não posso ultrapassar esse limite. Você merece mais do que um chefe que não consegue manter distância. E se eu quiser atravessá-la? Dor e desejo guerreavam em seus olhos. Ainda assim estaria errado. Ele chamou um carro para ela. Boa noite, senhorita Collins. De volta à distância. Ela o observou ficar parado na chuva, encharcado, vendo seu carro desaparecer. O fim de semana foi uma tortura. Segunda-feira, e-mail urgente. Conferência Nacional de Investimentos, Nova York, de quarta a sexta-feira. 3 dias em Nova York com Logan. Hotel, 12º andar. Avery abriu a porta do quarto. Uma caixa preta sobre a cama, uma fita prateada. Nota manuscrita. Traje para quinta-feira. Coquetel formal. Aproveitei a oportunidade para simplificar a logística da viagem. LW. Por dentro, um vestido preto deslumbrante que lhe assentava na perfeição. Outra batida, porta de ligação. Houve uma confusão com a reserva, disse Logan, parecendo desconfortável. Posso alterar. Somos adultos. A porta permanece fechada. Seus olhos pousaram no vestido. Você entendeu. Obrigado. Você não precisava. Código de vestimenta rigoroso. Muito profissional da sua parte. É isso que eu sou. Nossos olhares se encontraram. 4 segundos. Coquetel de quinta-feira. Avery de vestido preto, champanhe à vontade, nervos à flor da pele. 5 copos depois. Se eu estivesse bêbado, diria que você está perfeita com essa gravata azul e que não consigo parar de pensar na chuva e que gostaria que você não tivesse parado. Logan fechou os olhos. Você disse isso mesmo. Então eu estou bêbado. Leve-me para o meu quarto. Ele fez isso, com delicadeza e cuidado. A porta dela. Obrigado por não se aproveitar da situação. Eu jamais faria isso. É isso que torna tudo tão difícil. Silêncio. O vestido fica perfeito em você, disse ele baixinho, e fechou a porta. Vou de volta.
A passagem dela foi atualizada para a primeira classe, assento 2B ao lado dele. Nada muda. Profissionais. 2 semanas depois, uma caixa na porta do apartamento dela. Vestido azul marinho, sandálias douradas, observação. Sexta-feira de gala anual. Esta combina com seus olhos. L. Apenas L. Mais íntimo. Noite de gala. Avery, de vestido azul marinho, deixou Logan paralisado ao vê-la. Camille se agarrou ao braço dele a noite toda. Quando Avery estava prestes a sair, Logan apareceu sozinho. Dance comigo. No centro do salão de baile, bem perto. Você está linda. Não só esta noite, mas sempre. A música terminou, eles não soltaram imediatamente. Camille interrompu. Mais tarde, no espelho do banheiro feminino, Avery ouviu as palavras de Camille. Aproveite enquanto dura. Homens como Logan se cansam de brinquedos novos muito rápido. Avery saiu chorando. Segunda-feira, intimação do RH. Conduta profissional. Camille sentou-se, com um ar de superioridade, ao lado do diretor de RH. Alegações de relacionamento impróprio, presentes, tratamento preferencial. Avery se defendeu em silêncio. RH. Manter distância profissional até que haja esclarecimentos. Avery saiu chorando e encontrou Logan no elevador. Ele viu as lágrimas. O que aconteceu? Ela pressionou o botão de lobby. Deixe-me ir, ela sussurrou. Ele retirou a mão. Portas fechadas. Terça-feira. Sua mesa estava vazia. Logan pesquisou e descobriu que ela havia se demitido. Invadiu ORH. Descobri tudo. Demiti Camille na hora. Quarta-feira, 18h40, na porta do apartamento de Avery. Logan, turno amorotado, olher desesperado. Não aceito sua renúncia. Você não pode simplesmente. Sim, eu fiz. Camille se foi. Estou furioso por terem te humilhado. Porque me apaixonei por você, disse ele. Desde o primeiro dia, descalço, com mancha de café, dando nome às suas sandálias, não parei de pensar em você. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sou suficiente para você. Você é tudo. Ele acariciou o rosto dela. Se você quer ir embora, vá porque você quer, não porque mentiras fizeram você duvidar de si mesmo. Então ele a beijou. Uma tensão profunda e desesperada, acumulada durante semanas, explodiu. Quando se separaram, com as testas se tocando. Então, retirar a demissão. Ela riu em meio às lágrimas. Vou pensar nisso. Ele a beijou repetidas vezes. Quinta-feira de manhã, Avery de volta à sua mesa, com um sorriso impossível de esconder. Logan se encostou no batente da porta. Bem-vinda de volta, senhorita Collins. É bom estar de volta, Sr. Whitmore. Almoço hoje, reunião de estratégia extremamente importante. Ela mordeu o lábio. Entendido, senhor. 6 meses depois, o terraço transformado com velas, flores brancas e luzes da cidade. Logan de terno preto e gravata branca. Avery de vestido branco, o bilhete dizia: o branco combina com o nosso futuro. Ele se ajoelhou, com o anel na mão. Avery Collins, você virou meu mundo perfeito de cabeça para baixo no dia em que entrou descalça. Casa comigo. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela, levantou-se e a beijou sob o horizonte de Chicago. Mais tarde, com champanhe na mão. No primeiro dia, pensei que minha vida tinha acabado. Acontece que tudo tinha acabado de começar. Ele beijou a cabeça dela. Eu sabia, ainda no elevador. Essa mulher vai mudar tudo. Mentiroso. Verdade. Ela olhou para o anel. E eu que pensava que você era apenas um CEO arrogante. Agora você sabe que sou um CEO arrogante que te ama. Eles riram e se beijaram novamente. Porque a garota que chegou descalça encontrou mais do que um emprego. Ela encontrou um lar. E o nome dele era Logan Whitmore. O fim.
Qual foi a sua cena favorita? Conte-nos nos comentários e avalie esta história de 0 a 10. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias de amor emocionantes. Até a próxima!